Fala galerinha, mais uma aula, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Cairo. E aí pessoal, a gente já viu a segunda lei de Mendel e para a aula de hoje a gente vai falar sobre a ligação gênica, ou também conhecida como linkage, né, do inglês, ou ainda a lei de Morgan, né, já que foi descoberta aí por ele, né, o Thomas Hunt Morgan. E aí, pessoal, ao contrário da segunda lei de Mendel, que a gente via que era a segregação independente, né? Eu tinha aqui um alelo Azão e um alelo Bzão, e eles se segregavam de maneira independente. Aqui no caso de linkage ou ligação gênica, não vai ocorrer isso. Os genes eles estão localizados em um mesmo cromossomo. E eles não se separam na formação dos gametas, eles permanecem juntos. Além de ter a separação lá no processo de meiose, que vocês estudarem em biologia celular, eles não vão se separar, eles permanecem. E isso é o que a gente fala de permutação gênica, ou crossing over. Então vejam só, eu tenho um alelo Azão e Bzão, né? Ou genes que são ligados bem como o Azinho e o Bzinho. E aí no processo de separação, né? Quando vai formar os gametas, eles podem ser Azão, Bzão, e também eles podem ser Azinho, Bzinho. E aí, quando isso ocorre, né, a gente tem aí a permutação gênica. Beleza? Foi descoberto por Morgan, né, por isso, lei de Morgan. E aí a gente vai aos exemplos. Mas antes disso, vamos entender primeiro o que diferencia a ligação gênica ou linkage da segunda lei de Mendel, que é a lei de segregação independente. Vamos lá. Aqui a gente está na segunda lei de Mendel. Vocês viram que tinha, né, um cromossomo do pai, o outro da mãe. E aí a gente tinha os alelos Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Tranquilo. E aí o que acontecia? Quando era no processo de meiose, para formar os gametas, a gente tem essas possibilidades. Eu posso ter um indivíduo Azão, Bzão, né, se eu fizer aqui o cruzamento. Eu posso ter também um indivíduo Azão, Bzinho, né? Eu posso ter essa possibilidade. Eu posso também gerar um indivíduo Azinho, Bzão, né? Durante o processo lá de separação. E também posso ter um indivíduo Azinho, Bzinho. Eu vou ter essas quatro possibilidades. Isso significa que eu vou ter 25% de chance de ocorrer esses fatos, né? Então eu tenho 25% de chance de ser Azão, Bzão, 25% de ser Azão, Bzinho, 25% de ser Azinho, Bzão e também 25% de ser Azinho, Bzinho. Essas vão ser a porcentagem numa célula ali, no indivíduo, né, de 100%, que ele vai ser Azão, Bzão, né? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. E aí a gente está falando aqui da segregação de maneira independente, né? Que seria ali a segunda lei de Mendel. Só que isso não acontece. Esse processo não acontece dessa forma 100%. Vocês lembram que nos experimentos de Mendel, a proporção fenotípica na primeira lei era de 3:1 e na segunda era de 9:3:3:1? Só que isso na maioria dos casos, mas nem sempre acontecia. Essas outras coisas que não acontecia quando tinha um indivíduo diferente, entre aspas, era justamente em um desses processos, né? Além de todas aquelas outras coisas que a gente viu, de epistasia dominante, recessiva, as interações gênicas, né? Ligações gênicas, enfim. Beleza? Era uma exceção, e é justamente essa exceção que vai ser a permuta gênica ou ligação gênica. Olha aqui a diferença da ligação gênica para a segunda lei de Mendel. Eu tenho ali um cromossomo, beleza? E aí eu vou ter o alelo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Cara, tá diferente da primeira, porque eu tinha 2 pares, agora eu só tenho um. Gente, qual que é a diferença aqui? Vocês lembram que tem que estar no mesmo cromossomo? Olha só, Azão, Bzão, Azinho, Bzão, Bzinho, aliás. Então eles vão ter que estar juntos. Isso é o que diferencia o linkage. E como que isso ocorre? Isso ocorre devido ao crossing over. Olha aqui. O que isso é, cara? O que é crossing over? É a permutação gênica. Durante o processo de meiose, quando vão se dividir,
o bracinho do cromossomo, ele pode ser puxado. E aí pode vir e se juntar ao outro. Então essas coisas vão mudar. Esse crossing over, que é a troca gênica, a gente lembra lá em divisão celular, que infelizmente vocês não viram comigo, né? Mas vocês já viram em algum lugar, ou no primeiro ano, ou anteriormente, né? Ocorre lá na intérfase, né? Os cromossomos simples, eles vão se duplicar. E aí na intérfase, esses cromossomos, eles acabam trocando pedaços com os outros. E aí é justamente isso que ocorre. Um bracinho vem para o lado, o outro bracinho vem para o outro, né? Esses cromossomos, eles se quebram. Olha só, eles vão se separar pelo centrômero. E essa quebra do centrômero, ela vai ocorrer lá na anáfase, né? Ana-separação, né? Vai ser a fase lá que vai ter a separação. Então, eles vão se dividir. E durante essa divisão, pode haver um pedacinho que pode ser levado pelo outro, tá bom? E aí é o seguinte, a gente chama isso de crossing over. E olha só, o bracinho, antes o cromossomo era assim, e olha agora como que ele é. Ele vai ter uma parte que foi arrancada, né, daqui durante a divisão celular, e vai ter a outra. E olha só o que acontece. Eu posso ter células, né, os meus gametas, eles podem ser azão-bezão, concordam comigo? Eles não podem ser azão-bezão, que seria inclusive aqui os parentais. Assim como também, ó lá, os parentais, azão, bezão, eles podem ser também azinho, bezinho, que também seria indivíduos parentais, né? Que são advindos daqui, que não ocorreu ainda a permutação. E aí, pessoal, eu posso ter essa troca gênica, que seria o crossing over. E olha só o que acontece. Esses outros gametas, o gameta 3 e o gameta 4, eles podem ser azão, bezão, azinho, bezão, perdão, e azão, bezinho. Cara, por que isso ocorre? A gente acabou de ver. Olha aqui, a parte azulzinha de cima é o azinho. Então aqui vai ter um azinho e aqui vai ter um bezão. Azinho, bezão. Olha só, é em um mesmo cromossomo. Aqui, a mesma coisa, olha só. Azinho, aliás, azão, bezinho, azão, bezinho. Então, essa é a diferença da ligação gênica, né, que é o linkage, para a segunda lei de Mendel. A segregação aqui não ocorre de maneira independente. Elas não se separam, permanecem no mesmo cromossomo. Olha só. E isso acontece em vários casos. E olha só o que vocês têm que lembrar. Sempre os indivíduos parentais, olha só, azão, bezão, azinho, bezinho, eles sempre vão permanecer. Sempre, eles não se separam. Eles sempre vão permanecer. E a gente diz que eles sempre vão ser maior que 50%. Eles vão ser sempre maior do que 50%. No caso do crossing over, o crossing over ele pode ocorrer de maneira sim, às vezes não. Pode ser para mais, pode ser para menos. A gente não sabe a dinâmica da divisão celular, mas eles nunca vão ultrapassar os 50%. Eles vão ser menor do que 50%. Essa é a taxa de crossing over. Elas são sempre menores do que 50%. Gente, é bom vocês anotarem isso, que os indivíduos parentais são 50%, maior do que 50%, e os indivíduos que sofrem a permutação, né, a troca gênica, eles, ou crossing over, eles vão ser menor do que 50%. E olha só aqui, o próprio Thomas Hunt Morgan, ele estudava isso, né, na Drosophila. Então aqui ele estudava o gênero Drosophila, a espécie Melanogaster, né? Então era Drosophila melanogaster. E olha só que interessante. Ele determinou Pzão, Vzão, Pzão, Vzão, Pzinho, Vzinho, Pzinho, Vzinho. Isso daqui são os indivíduos parentais, né? Indivíduos puros, a geração P. A mesma coisa que Mendel. O que vai acontecer aqui? A diferença é na porcentagem. Não vai ser aquele mesmo padrão da segunda lei de Mendel. Vai mudar. Ora, por que vai mudar? Porque vai ter a troca gênica, vai ter o crossing over.
E isso daí pode ser bem variável. Então ele estudava em Drosófila, né? E ele sabia, né, quando tinha a mosca com asas normais ou asas vestigiais. Ele estudava também a cor dos olhos, né? Ora eram olhos avermelhados ou amarronzados e mais azulados. O tamanho da perna também. Ele estudava várias coisas. E aí, pessoal, olha só se isso fosse no caso da segunda lei de Mendel, a Drosophila melanogaster. Então, olha aqui. Os genótipos pesão, vezão, pesão, vezão e pesão, vezão, pezinho, vezinho, eles condicionam a cor do corpo, que pode ser cinza, né? Ou não. No caso aqui, esses vão condicionar a cor cinza e esse vai condicionar a cor do corpo preta. A gente já chega lá. Então, para ter a cor cinza, tem que ser pesão, vezão, pesão, vezão e pesão, vezão, pezinho, vezinho. Isso para a cor do corpo cinza e também a asa normal. E aí o que acontece? O genótipo pezinho, vezinho, pezinho, vezinho, ele vai condicionar o corpo preto e a asa vestigial. E olha só, se a gente fizer o cruzamento, vai dar aquela proporção de 3:1. Tipo naquela primeira lei de Mendel. Isso de maneira bem simplificada, viu, gente? De maneira bem simplificada. Eu vou ter essa proporção. Só que aí, quando ocorre a troca gênica, a permutação, não é bem assim. Isso não ocorre. E olha só, a gente vai manter o mesmo fato para aquilo que a gente viu aqui, como se fosse a lei de Mendel, só que utilizando o crossing over, que seria a lei de Morgan. Olha só. A cor do corpo cinza ou preto vai ter o tamanho da asa normal ou vestigial. A mesma coisa. Só que aqui, pessoal, olha só. O gene das duas características, eles estão ligados. Isto é, eles estão em um mesmo par de cromossomo. Se eles estão em um mesmo par de cromossomos, a gente já pode dizer que é um cromossomo homólogo, né? E aí o que acontece? Eles não vão se separar de maneira independente. Eles vão permanecer. E é justamente aí que ocorreu a permutação gênica. E olha só o que acontece na proporção. Eu vou ter aqui a minha geração parental, que são indivíduos puros, né? Como vocês podem ver. Pesão, pesão, vezão, vezão. Pezinho, pezinho, vezinho, vezinho. Quando a gente chega em F1, vai dar 100% dos indivíduos heterozigóticos, né? A mesma coisa lá das ervilhas. Só que olha aqui, pessoal. A proporção fenotípica para F2, ela não é a mesma. Eu vou ter 41,5% desses indivíduos, 8,5%, 8,5% e 41,5%. Então, essa relação de cor cinza ou preta e ter a asa normal ou vestigial, ela não vai ocorrer naquela proporção. A proporção aqui, ela vai mudar. E foi justamente isso que Morgan estudou. Ele queria saber como que isso acontecia, qual era a proporção em porcentagem. E aí, pessoal, olha só. Quando dois ou mais genes que são responsáveis por diferentes características e esses estão localizados em um mesmo cromossomo, a herança é chamada de ligação gênica. Vamos de novo. Tem que estar em um mesmo cromossomo. Eles não vão se separar por segregação independente. Eles vão permanecer juntos. E quando eles estão localizados em um mesmo cromossomo, a gente fala que a ligação é gênica, ou seja, linkage. E olha só, nestes casos, a quantidade de gametas e, portanto, né, a frequência da descendência, elas apresentarão maneiras diferentes, né? Elas vão ser diferentes em relação ao de hibridismo, que seria a segunda lei de Mendel, já que a incidência vai ocorrer por conta do crossing over. Então, devido ao crossing over, olha só aqui, eu vou ter aqui os cromossomos. Aqui no processo de meiose 1 vai ocorrer a separação. E olha só, vai ter uma perninha para o lado, outra perninha para o outro, onde ocorreu o crossing over, né? Então, a gente chama isso de ligação gênica ou permutação. Bacana? E olha só o que acontece, levando em consideração aqui a mesma coisa que a gente falou lá no outro. Durante o processo de meiose, que é na meiose 1, pode ocorrer ou não o crossing over. E o Mendel, ele determinava apenas quando ocorria, quando não ocorria o crossing over.
Aliás, a gente viu que Mendel determinou isso em 1800, em meados de 1800. Ele ainda não sabia desses processos. Ora, nem se sabia o que era alelo ainda, ele chamava de fatores. Então isso estava bem longe da realidade dele. Mas Mendel ajudou demais o Morgan a chegar nos seus experimentos, né? Porque Mendel não chegou nessas conclusões. Mas aquela coisa de segregação independente, ela não é 100%. Pode haver, né, algumas exceções. E essas exceções são fatores biológicos atuando, que seria a permutação ou o crossing over. Então eu posso não ter o crossing over ou eu posso ter o crossing over. E isso é fato, isso é biológico, isso ocorre e está bem presente aí em diversos organismos. E olha só de novo aqui, na herança dos genes ligados, a frequência dos gametas de um heterozigoto, ele vai depender da taxa de crossing over, ele vai depender dessa permutação, né? Ou da taxa de recombinação, é a mesma coisa, né? E que essa taxa elas ocorrem entre os cromossomos homólogos. Então olha aqui, eu tenho um Azão, Bzão, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho. Eles são puros. Só que aí ocorreu o crossing over. E aí ficou Azão, Bzão, Azinho, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzinho. Olha aqui o que aconteceu. Uma partezinha veio para cá e a outra veio para cá, né? Um do pai e um da mãe. Então isso não acontecia antes. Agora a gente já sabe o que acontece. E isso é chamado de crossing over, permutação gênica. Beleza? Tranquilo. E olha aqui que interessante. Gente, é bom vocês anotarem isso aqui também, ó. Que a taxa de crossing over ou de recombinação, ela ocorre entre cromossomos homólogos. Isso é importante, tá bom? E olha só, pessoal. Os gametas parentais, eles são formados mesmo que não haja recombinação. Lembra daquela parte dos 50%, maior que 50%? Eles sempre vão permanecer. Eles aparecem em maior quantidade. Isso é fato. Já os gametas que são recombinados, né, os que sofreram o crossing over, eles são formados apenas se houver a permuta. O que seria a permuta? Seria a permutação gênica, justamente o crossing over. E eles aparecem em quantidade menor. Então, onde ocorre crossing over, a quantidade vai ser menor. E quando não tem crossing over, que seriam os indivíduos parentais, a taxa vai ocorrer bem maior. E aí a gente lembra que lá no início da aula vai ser maior do que 50 para quando não tem crossing over e menor que 50% quando tem crossing over. Beleza? Anotem isso aqui que é fundamental para as resoluções de exercício. E aí, olha só. Isso daqui também, pessoal, é importante, olha só. Eu até mantive aqui a mesma imagem para vocês entenderem que houve o crossing over, que seria a ligação gênica, né? O linkage. E a taxa de crossing over, ela é expressa em porcentagem. E essa porcentagem vai corresponder à frequência de gametas recombinantes, que são formados pela gametogênese, né? Durante o processo de divisão celular, a gente vai ver qual que é essa taxa de variabilidade genética, né, de troca gênica, seria a ligação gênica. E eles são formados, né, pela gametogênese e eles têm que ser igual à distância. Olha que interessante, é bom vocês anotar que eles são iguais à distância, que é justamente aí que Morgan chegou nas porcentagens de quando que ocorre a frequência em um cromossomo. Anote que são iguais à distância, e aí vocês vão entender depois quando a gente começar a resolver aqui um exercício de fixação. E aí, pessoal, essa ligação gênica, ou esse linkage, elas podem ocorrer de duas formas, que é a forma cis e a forma trans. No caso da forma cis, a gente vê do grego o significado de cis, significa mesmo lado, e o trans significa lados opostos, lados diferentes, né? E aí, então, olha só, na vinculação gênica, a posição dos genes no heterozigoto, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, então olha aqui, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, ela pode ser cis ou ela pode ser trans. E é importante lembrar que isso também pode ser utilizado para saber quem são os gametas parentais. Então esse primeiro e esse último são parentais, e quem são os gametas recombinantes. Então olha só, para ser um gameta parental, aqui está Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho.
Eles estão em um mesmo lado, olha só. Então, se eles estão no mesmo lado, a gente chama de cis. Se eles estão em lados opostos, a gente chama de trans. Então, olha só, um DNA recombinante aqui, ó, um gene recombinante. Azinho, Bzão, Azinho, Bzão e Azão, Bzinho, Azão, Bzinho. Eles estão em lados opostos, lados diferentes. Então, a gente chama isso de trans. Alguns exercícios eles vão pedir se o indivíduo ele é cis ou ele é trans. E aí a gente tem que lembrar do nosso DNA recombinante, né, do processo de permutação gênica. Aquela parte lá da porcentagem, né, que menor que 50% são parentais e maior que 50%, olha só o que eu estou falando, maior que 50% são parentais e menor que 50% é que ocorreu o crossing over, tá bom? Se ocorreu o crossing over, ocorre em menor taxa, né? Menor escala. Então, vai ser menor que 50%, tá bom? Entenderam? Beleza. E olha só o que o Morgan estudava. Ele pegava um único cromossomo e tinha várias sequências, ó. Então, ele já determinou aqui no cariótipo da mosca, que é a Drosophila melanogaster, que a gente viu, que tem o seguinte, ó. Ele observava a ausência de cerdas e antenas, que a gente for olhar aqui, ó. Tá vendo? Aqui já tem cerda, aqui já tem ausência. Ele ocorre nesse loco, né, nesse par de cromossomo aqui. Aliás, nesse loco, né? Nesse gene que está localizado aqui. Patas curtas, olha aqui. Tem patas curtas, se tem patas grandes, né? O corpo preto, que ocorre aqui mais ou menos em 48,5, né? Que é a porcentagem, isso é dado em porcentagem, mais ou menos isso. Isso já é determinado para mosca, viu, gente? Mosca Drosophila melanogaster. Mas é o indivíduo que foi mais estudado assim por Morgan. Então, 48,5 tem um corpo preto. Se a gente olhar aqui, ó, 48,5 vão ser indivíduos que vai ter o corpo preto. Mais ou menos 67,9 são asas vestigiais. Aqui já está mostrando 67,0, mas eles vão ter asas vestigiais, ó, asas mais curtas. 75,5% vão ter asas enroladas, que é representado por aqui, ó, asas enroladas. E cerca de 104,0 são olhos marrons. Aqui deu 104,5, vai ter indivíduos de olhos marrons. Então Morgan ele determinou essa sequência aí, né, nesse cromossomo. Ele já determinou, ele estudava, ele queria saber a porcentagem de quando surgiu o crossing over. E aí ele determinou muito em Drosophila. E aí, pessoal, para a gente terminar assim, a gente tem que lembrar algumas coisas importantes sobre a ligação gênica. Então, vamos lá. A gente viu que tanto a segunda lei de Mendel quanto a ligação gênica, elas vão formar os mesmos tipos de gametas. A gente viu lá no início da aula. Vai ter os gametas azão bezão, azinho bezinho, azão bezinho e também azinho bezão. Só que qual que é a diferença da ligação gênica para a segunda lei de Mendel? A diferença vai estar na proporção. E que aqui não vai ocorrer a segregação independente. Eles vão ter que estar no mesmo cromossomo. É isso que justifica o processo de crossing over, né? Então, olha só, outra coisa que é bom anotar. Se a distância entre os genes ela for grande, a taxa de permutação ela vai ser alta. Cara, não entendi. Olha só, a distância ela vai dizer a taxa de permutação. Se ela for muito longa, né, essa taxa vai ser alta. Se ela for muito curta, não vai ocorrer o crossing over. E a gente vai entender isso. A gente vai entender isso daqui a pouco. Se for muito pertinho um do outro, não vai ter crossing over, não vai ter variabilidade genética. E olha só, se dois genes estiverem muito próximos no cromossomo, a taxa é zero. Porque vai ter ligação completa. Não há formação de recombinantes. Para ter formação de recombinantes, acontece geralmente ali na extremidade do cromossomo. Vocês concordam comigo? Então, eu vou ter o cromossomo X aqui. E para ter o processo de crossing over na divisão celular, vai arrancar um bracinho do outro cromossomo. Vocês lembram disso? E esse bracinho geralmente está bem na extremidade, está bem longe do centrômero. E é justamente por ele estar bem longe do centrômero que vai ocorrer a permutação gênica. Se ele está muito próximo ali do centrômero, não vai ocorrer isso, a taxa vai ser zero, porque ele já vai ser completo.
a gente vai entender, olha só. Então eu trouxe aqui, isso é isso daqui. Eu coloquei mapeamento gênico aqui, mas a gente ainda não vai entrar agora em mapeamento gênico, vai ser daqui a pouco. Mas só para vocês terem um exemplo. Eu tenho aqui o meu DNA, né? Eu tenho aqui o meu cromossomo, aliás. E olha só, nessas extremidades aqui é justamente onde é mais propício de ter o crossing over, a troca gênica. Só que vamos supor que eu tenho um alelo aqui Azinho e o outro Bzinho. Vocês concordam comigo que aqui vai ser mais difícil de separar durante o processo de meiose, né? E também levando em consideração a anáfase? Vai demorar. Não vai acontecer isso. É difícil, então a proporção ela vai ser zero. A mesma coisa vai ocorrer se eu tiver um alelo ali. Vamos dizer que ele é um alelo X e ele é um Y. Simples assim. Eles não vão se separar. Vão acontecer mais nas extremidades. Então, quanto mais longe, maior vai ser essa taxa de permutação. E olha só, tá vendo aqui o bracinho do cromossomo? Ele acontece justamente na extremidade. É difícil ele acontecer aqui no meio. E olha só, ocorreu então o crossing over aqui. Parte do bracinho aqui ficou azul e parte do bracinho aqui ficou rosa. Então, ele teve aí o crossing over. E agora a gente entra no mapeamento gênico. Olha só o mapeamento gênico. O mapeamento gênico, que também é conhecido como mapa gênico, ou mapa cromossômico, ou tem vários nomes, mas é bom colocar aí como mapa gênico, ou mapa cromossômico, tanto faz, vocês escolhem o nome. É a representação da posição dos genes no cromossomo. Então, o mapa gênico ele vai representar a posição de um gene no cromossomo. E quando isso ocorre, vai estar relacionada a essa taxa de crossing over, que a gente já viu. E essa taxa de crossing over, elas são dadas em unidades, né? Que são unidades de recombinação, que é o UR, ou também chamada de unidades ou morganídeos. Morganídeos, né? A gente já sabe por causa do Morgan, né? Então é homenagem a Morgan, isso é representado com a letra maiúscula M. E o Morgan, ou as unidades de recombinação, elas são usadas para determinar a posição dos genes no cromossomo. Então eu quero saber ali em qual posição teve um crossing over. Então eu vou medir em UR, né? Unidade de recombinação. E o que acontece? Olha só, são usadas para determinar a posição dos genes no cromossomo e corresponde à taxa de crossing over. E a gente já viu como que ocorre o crossing over, né? Tem que ver a taxa para poder usar a recombinação. Cara, não entendi. Exemplifica. Olha só o que eu coloquei aqui para vocês, de maneira bem simples mesmo. Rapidinho, tava ali vendo ali o celular que tinha acabado de ligar. Rapidão. Presepadas aqui na hora da aula, né, pessoal? Esqueci de colocar no silencioso. Pronto, coloquei. Cara, me explica. Vamos ver então essa taxa de recombinação, como que é? Vamos ver um exemplo bem prático. Eu coloquei aqui para a realidade para vocês entenderem. Porque essa parte de mapeamento gênico, ela ainda não é estudada assim a fundo. Ela é mais uma coisa lógica. A gente tem que pensar mais na lógica nesse caso. Então, olha só. Eu coloquei para vocês. Em um cromossomo, há a seguinte frequência de recombinação. Entre os genes UFOB, eu até utilizei as instituições aí, ó. Eu tenho o gene UFOB, Universidade Federal do Oeste da Bahia. Eu tenho o CAPS, né? Eu tenho o IFBA. Eu tenho tenho a residência pedagógica. Beleza, eu vou ter esses 4 genes aí. A UFOB e a residência pedagógica, eles estão a 40%, né, de distanciamento, né, de crossing over. A CAPS e o IFBA, eles estão a 10%. Como é que eu vou representar isso ao longo do meu cromossomo? Então, vamos lá. A UFOB, ela tem, em relação à residência pedagógica, elas estão a 40%. Então, vamos lá. UFOB, residência pedagógica, eles estão a 40%. Tranquilo. A gente tem que transformar isso em porcentagem, né? Isso aqui é só de maneira exemplificada, viu, pessoal? Para vocês verem como é que funciona. O CAPS e o IFBA, eles estão a 10%. Então, olha aqui. CAPS e IFBA estão localizados a 10%, de um para o outro. E aí a gente tem também o CAPS e o residência pedagógica. Então, eu tenho o CAPS e tenho residência pedagógica, que estão a 20%. E aí a gente tem o FOB e IFBA. Entre o FOB e IFBA, a gente vai ter também 20%.
e eu vou ter o FOB e CAPS, que vai ser 10%. O FOB e CAPS está a 10%. Beleza? Então, se ele perguntar qual que é a posição dos genes no cromossomo, a gente vai representar assim. Entre o FOB e residência eu vou ter 40%. Entre CAPS e residência pedagógica eu vou ter 20%. Entre o FOB e CAPS eu vou ter 10%. E entre o FOB e o Instituto Federal da Bahia, né, o IFBA, eu vou ter 20%. Essa é a forma que a gente representa, né? Isso num cromossomo. E olha só aqui, a gente vai fazer um exercício de fixação para entender. E aí, vocês lembram aquilo lá que a gente falou no início? Eu vou até voltar aqui para vocês verem, ó, que a taxa, né, ela vai estar diretamente relacionada com o crossing over, né, que é essa taxa de recombinação. E ela é medida em unidades, né, que pode ser o R, ou pode ser em Morgan Needles, né, que é em homenagem ao Morgan. E elas são usadas para determinar a posição do gene. Cairo, não entendi. Me explica. Vamos aqui a esse exemplo aqui, esse exercício de fixação, tá bom? Esse exercício, eu adaptei ele para vocês entenderem como que ocorre esse mapeamento gênico, né? Essa taxa de permutação gênica. Pessoal, eu peguei de uma universidade federal e acabei adaptando para a nossa realidade, né? A mesma coisa que eu fiz lá naquele exemplozinho anterior. E aí é o seguinte, a figura abaixo, ele representa um cromossomo hipotético. Então, se é um cromossomo hipotético, eu não sou nem um cromossomo X, nem Y, nem A, nem B. É um cromossomo hipotético, em que estão assinaladas as posições de 5 genes. Então, aí eu vou ter 5 genes. Quais são os genes? O gene FOB, o gene IFBA, o gene CAPS, o gene RP, que é do Residência Pedagógica, né, a sigla inicial, e o gene UFRN, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E a tabela na sequência, ou seja, essa tabelinha aqui, ela vai mostrar a distância entre eles. O que a gente aprendeu lá no início da aula, né? Se a gente voltar aqui um pouco atrás. A gente viu que a taxa de permutação, ela vai ser maior quanto maior for a distância, né? Quanto maior a distância, maior vai ser a taxa de permutação gênica. Maior vai ter o crossing over. Se ela for menor, ela vai ser menor também, então vai, ou até zero, né, se for muito próximo, não vai ter o crossing over. Então a gente tem que lembrar disso. E olha só o nosso cromossomo hipotético. O nosso cromossomo hipotético, ele já deu onde está localizado o gene FOB. Então, a gente quer saber quais são os outros genes localizados aqui. Quem é esse, quem é esse, quem é esse, quem é esse. E aí eu tenho que localizar aqui na tabela. Ou seja, quanto maior, né, a distância, maior vai ser a taxa de recombinação. Concordam comigo, né? Tranquilo, a gente viu isso. Então, olha só, o FOB, ele está bem próximo desse outro gene aqui, vocês concordam comigo? Ele está bem próximo. Se a gente pegar os genes do FOB, olha aqui, a gente vai ter o FOB e IFBA. Eles estão localizados a 2,8%. Olha só, é bem perto, né? Se a gente ver aqui o FOB e o FRN, já é 72,6%. É muito longe. Se a gente ver o FOB CAPS, é 13,5%. Também é perto. Mas vocês concordam comigo que aqui está mais perto de 2,8 do que 3,5? Olha só, a distância é bem mais curta. Então a gente já pode dizer que esse gene aqui, ele vai ser o IFBA. E olha só, a gente vai ver aqui agora quem que vai ser esse gene. Esse gene ele está bem próximo também do IFBA, em relação ao 3 e o 4, né? Vocês concordam comigo? Se ele está bem próximo do IFBA, então a gente vai ver aqui, em relação ao IFBA, quem tem a menor taxa, né, de recombinação, né? Então olha aqui, IFB e o FOB já foi. Se a gente pegar IFB e CAPS, a gente vai ter 10,7%. É um pouco perto, né, em relação ao IFB-UFRN, que é 75%, e também em relação ao IFB-RP, que é de 83,8%. Então eu já posso dizer que esse gene aqui, ele vai ser o CAPS, né? Porque ele está bem pertinho do IFB, olha só, 13,5%. Opa, em relação ao FOB. E em relação ao IFB ele vai ter 10,7%. Então ele vai ser bem menor. E aí vocês concordam comigo? Vocês viram que essa parte é um pouco mais lógica para determinar onde que está localizado cada tipo de gene, né? Vocês concordam comigo? E olha só, vocês concordam aqui também que o gene CAPS
ele tá bem mais longe, ele é o mais longe de todos em relação ao 4, a esse gene aqui que a gente ainda não sabe quem é. Então a gente vai ver que a taxa de permutação ela é bem maior em relação ao 4 com o CAPS. Eles são bem mais distantes. Então a gente vai olhar aqui entre CAPS, quem é o mais distante. Olha só, se a gente pega CAPS e IFB, a gente até determinou. Tem CAPS e o FOB também já foi determinado. A gente tem CAPS e o FRN, olha só a distância. 86.1. Esse daqui pode ser o gene da UFRN. Mas olha só, eu tenho um CAPS e o RP que é bem mais longe do que o FRN. Ele vai ter 94,5%. Então, esse gene aqui é do resistência pedagógica. E por fim só sobrou um, que vai ser o FRN. Então, a gente diz que ele é o FRN. Cara, a gente só diz que ele é o FRN? Não, olha só. Vocês concordam comigo que o FRN está bem próximo do gene do residência pedagógica? Olha aqui, se a gente ver. O FRN e residência pedagógica estão a 8,4% entre a distância. Então ele é realmente aqui perto. Se a gente olhar aqui, o FRN e o CAPS, ele vai ser o segundo maior, né, em relação à porcentagem, que é justamente 86,1%. CAPS em relação ao FRN. CAPS, o FRN. É assim que a gente faz a medição. Agora lembre o seguinte, vocês lembram que quanto menor, quanto mais próximo for, não vai ocorrer essa taxa de crossing over? Então vamos aqui a um outro exemplo. Se eu tiver aqui, por exemplo, esse gene, vamos colocar aí um gene A, e eu tenho aqui um gene B bem próximozinho, ele vai ter zero de taxa, né, de crossing over. Eles não vão ocorrer isso. É a mesma coisa daquela lógica do cromossomo. Eles só ocorrem mais nas extremidades. Quanto maior, mais longe for, maior vai ser a permutação. E aí, pessoal, a gente tem mais um exemplo aqui, mais um exercício de fixação. E olha só que legal, esse aqui é bem interessante. Por quê? Ó? Na espécie de triatoma em festas, os genes Azão e Bzão estão ligados. Então a gente já sabe que o gene Azão e Bzão eles estão ligados. E ele fala, em um cruzamento entre indivíduos Azão Azinho, Bzão Bzinho e Azinho Azinho, Bzinho Bzinho, obteve-se a seguinte descendência. Olha que interessante aqui, eu tenho indivíduos duplamente heterozigóticos e duplamente homozigóticos. Eu falo assim nessa questão, ele fala, mas na verdade essa questão que embolou aqui foi eu. Eu fiz uma readaptação aí para ela. E olha só, 150 indivíduos são Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. 50 indivíduos são Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. E 150 indivíduos são Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. E por fim eu tenho 50 indivíduos Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. E olha só o que pede. Ele quer saber qual é a distância entre A e B. E aí a gente tem que lembrar tudo que a gente viu na aula. Cara, como é que eu vou saber a distância? Aí a gente tem que saber de algumas regras, né? Vocês lembram que os indivíduos parentais, eles são menor do que 50? Aliás, eles são maiores do que 50? Eles sempre vão ter em maior quantidade? Já os indivíduos que têm o processo de crossing over ou permutação, eles são os menores? Isso significa que esses 150 aqui, tanto desse indivíduo como desse, eles vão ser os parentais, porque eles ocorrem em maior proporção, enquanto que esses dois 50, né, indivíduos que nasceram 50, eles vão ter, aqui no caso, os alelos que sofreram, os genes que sofreram a recombinação, né, ou a permutação gênica. E aí a questão quer saber qual é a distância entre Azão e Bzão. E agora, o que a gente vai fazer? Bom, olha só o que a gente já sabe. A gente já sabe que eu tenho 150 mais 50 mais 150 mais 50. Pronto, esses são os indivíduos que nasceram. E aqui a gente tem os nossos respectivos genótipos, né? Genótipo, genótipo e o genótipo, que seria ali os gametas. E aí, quando ele fala de ligação gênica, esse exercício é de ligação gênica, aliás, o
que é o crossing over ou a permutação, a gente já sabe que quem nasce em maior quantidade, quem tem maior quantidade, vai ser os indivíduos parentais. Então esses aqui vão ser os parentais e esses aqui vão ser os que sofreram crossing over. Se a gente fizer a soma de tudo isso, a gente vai ter 400 indivíduos que nasceram, né? Que teve a descendência. Vocês concordam comigo? 150 com 50, 200. 150 com 50, 200. 200 mais 200, 400. Cara, o que que acontece? Para mim saber qual é a distância entre A e B, eu tenho que dividir o seguinte. Eu tenho que pegar esses indivíduos que nasceram com menor quantidade, que são justamente os que teve o processo de crossing over, né? E é justamente eles que eu tenho que saber a distância. Então, se eu dividir 50 por 400, o que que eu vou ter? Eu posso cortar aqui o zero, né? Posso cortar aqui o zero. Se eu dividir 5 por 40, eu vou ter 0,125. Quanto que é 0,125 em porcentagem? Então a gente vai multiplicar por 100. Se eu multiplicar por 100, eu vou ter 12,5%, né? É só voltar aqui também, ó. 2 zeros, 1, 2. 12,5%. Aliás, eu fiz até errado ali, mas esquece. São 12,5%, né? Então essa vai ser a taxa. Não sou muito bom em matemática não, mas qualquer dúvida tem leãozão aí, viu, gente? Que também faz parte do programa aí, vocês sabem. Vão ser 12,5%. Essa vai ser a taxa, né? Aí entre A e B. Beleza? Aqui eu coloquei 25%, pessoal, mas esse aqui tá errado. Esse daqui tá errado, eu esqueci até de consertar. Isso daqui não é 25%, tá bom? É 12,5%. Vou até consertar depois, tá bom? Que é justamente a taxa de unidades recombinantes, que é dada em UR ou ainda em Morgan, né? Que é em homenagem ao Thomas Morgan. E aí ele quer saber o indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, ele vai ser cis ou ele vai ser trans? Bom, a gente já sabe que cis é o mesmo lado e trans são lados opostos. Isso a gente sabe. E aí é o seguinte, esses indivíduos, vocês concordam comigo que eles vão ser... Olha só esse indivíduo aqui, ó. Ele é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Vocês concordam que eles vão ter só esse gameta, que é o Azinho, Bzinho? Não vai ocorrer crossing over para ter a distribuição trans. Então a gente só vai fazer o crossing over nos outros indivíduos, tá bom? Então olha só, todo mundo que tiver Azinho, Bzinho, eu já posso cortar. Então Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho. E isso, para ser cis ou trans, eles vão ser os indivíduos parentais. Você lembra que a posição cis e trans, elas podem condicionar o indivíduo que é tanto parental ou que teve o crossing over? É justamente aqui que a gente está aplicando. E olha só que legal. Esse daqui eu já não utilizo. E vocês concordam comigo que eu vou ter ali um Azão, um Bzinho. E ali eu vou ter um Azinho e um Bzão. E se a gente fizer aqui o cromossomo, eles vão estar, ó, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão. Ou seja, eles vão ser trans. Eles vão estar em lados opostos. Então, a disposição aqui, ela vai ser trans. Beleza, pessoal? Eu sei que é um pouco mais complicado. E eu tentei exemplificar da maneira mais simples possível essa parte de ligação gênica, ou crossing over, ou linkage, né? Só que mesmo assim, ainda é complicado.
né? É bom vocês dar uma olhada, pegar algum material complementar se tiver dúvida, mas calma que a gente vai fazendo exercício, a gente vai ver isso com calma, tá bom? Qualquer dúvida aí, assistam as outras aulas também, da primeira e segunda lei de Mendel, se vocês ainda não entenderam, para poder entender esses conteúdos. E aí a gente tem aquela diferença, né? Da ligação gênica para a segunda lei de Mendel. Lembrando que a segunda lei de Mendel é segregação independente, né? Aqui no caso da ligação gênica, o cromossomo vai estar no mesmo par, né? Vai estar no mesmo. Então, tipo assim, não vai ter a separação, né? Eles vão estar no mesmo, a gente viu isso. E aí o que vai mudar é a proporção, né? Vai ser a porcentagem vão ser diferente, mas vai ter o processo de crossing over e eles vão permanecer no mesmo. Só que aí um bracinho vai vir de um outro cromossomo. E é justamente esse bracinho que vai ser o crossing over. Beleza, pessoal? Então é isso, valeu.